Bora lá, galera, vamos acompanhar as repercussões da vitória do Botafogo, né? O Botafogo vencendo mais uma no Campeonato Brasileiro e dessa vez vencendo a equipe do Botafogo, né? Vencendo o Vasco, né? Vencendo o Vasco e vencendo muito bem, vencendo por 2-0, né? O Botafogo mostrou hoje que mesmo sem o treinador Luiz Castro, a equipe ainda consegue manter um alto nível, né? Isso mostra que o Botafogo tá muito bem maduro e é uma equipe aí que vem muito forte para ser campeão brasileiro, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Botafogo e do Vasco no programa Linha de Passe, link da descrição, Cresce Direitos Autorais, também ESPN do Grupo Disney. Vamos lá acompanhar, galera. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Roteiro esperado pelo que o Vasco poderia oferecer, e aí quando a gente vai comparar os dois times, aí é uma luta em glória para o Vasco. O Vasco não tem um centroavante como o Tiquinho, o Vasco não tem um goleiro como o PR, que ganha jogos, e ali o Léo Jardim, hoje, né, fala, teve culpa nos gols. O primeiro gol, para um goleiro que vinha pegando o que o Léo pegava, poderia fazer algo melhor. A bola passa por baixo dele, mas ainda assim não dá para chamar de um frango, não é uma falha clamorosa, falha defensiva do Vasco. E aí o principal é que o Vasco não tem uma substância de equipe, uma cara de equipe. O coletivo do Vasco está muito abaixo. E aí o Vasco, para tentar se salvar do rebaixamento, precisa colocar uma coisa muito clara na cabeça. 777 tem de entender que as contratações de momento até agora não serão suficientes. Medel, Serginho, Maicon, é muito pouco para as intervenções que esse time precisa. Precisa de um salto de qualidade para ser competitivo na luta contra o rebaixamento. Então aí a gente vê como a situação do Vasco se torna dramática, enterrado na zona de rebaixamento, enquanto vê um rival se distanciar, abrir uma gordura por um trabalho muito mais competente fora de campo. E olhando pelo viés do Botafogo, assim, para além da questão da manutenção do padrão Luiz Castro de qualidade, né, me chamou muito a atenção como o Botafogo não baixou o ritmo até ele ter uma vantagem de fato confortável. Porque o primeiro tempo o Botafogo mandou no jogo, mas assim, o Vasco com um bloco bem baixo, marcando mais atrás, e o Botafogo, apesar de mandar no jogo, encontrava alguma dificuldade de ter a chance para fazer o gol, a chance clara. Então ali rodou, tentou, chutou de longe, as melhores chances foram através de cabeceios e a bicicleta maravilhosa que o Tiquinho Soares, o gol espetacular que ele ia fazer. No segundo tempo, mas não baixou o ritmo, no segundo tempo o Vasco tentou sair um pouco mais. No que o Vasco tentou sair um pouco mais, o Botafogo começou a encontrar espaço para jogar. É onde o Botafogo fica mais confortável, né? É um time que se comporta melhor com espaço do que sem espaço. Aliás, quase todos os times brasileiros se comportam melhor com espaço. O ponto de elogio do Vasco tem a ver com as chances criadas pelo Botafogo. Talvez seja o Léo Jardim, né? Sim. Se não foi mais, é por conta dele. Agora, assim, o meio-campo do Botafogo, com muita força. Tietchan muito bem. Marlon Freitas crescendo demais. O Eduardo, que nem fez o seu melhor jogo, mas também bem. E a inteligência do Tiquinho, né? Porque a gente fala dos gols que o Tiquinho faz. A movimentação dele no primeiro gol do Botafogo, não só pela assistência que ele dá para o Luiz Henrique, mas a movimentação dele, enquanto o Botafogo rodava a bola, o Tiquinho não estava com a bola, ele estava procurando o melhor espaço, observando o que a movimentação do Botafogo gerava na movimentação do Vasco e o que isso gerava de espaço para encontrar o espaço vazio. Aí a bola chega nele e ele dá a bola lindíssima para o Luiz Henrique. Então, mais um jogo muito forte do Botafogo. Não foi um jogo... Não é espetáculo, mas é um time que joga muito forte, muito concentrado. A defesa também muito consistente. Os dois zagueiros ali muito bons. Muito bons. O Tietchan também hoje com muita movimentação, né? É um jogador que às vezes é muito altos e baixos. Você estava falando do Tiquinho. Olha lá a bicicleta lá. A única bola que ele podia dar era essa, não tinha outra coisa para ele fazer. Se você olha aí o tanto de jogada que ele finaliza, né? Mesmo não tendo feito gol hoje, o artilheiro. Enfim, abre uma vantagem bem considerável. Uma das coisas que volto a repetir, viu, André? Se fosse o Palmeiras, essa vantagem com relação aos outros... hoje seria, acabou o campeonato. Será que já acabou antes do primeiro turno e tal? E aí continua essa desconfiança em cima do time que é o único que não perdeu nenhum jogo no campeonato. E agora um pouco em cima dessa mudança também, né? Porque agora existe uma dúvida, né? E assim, uma das coisas que mais me chama a atenção no time do Botafogo é a maneira como o time... É a postura, é uma questão coletiva de como o Botafogo trata os jogos coletivamente. Essa não é uma equipe de figuras assim, superlativas e existe um componente, uma cultura de equipe que é muito mais própria, a gente vê muito mais em trabalhos estabelecidos. Esse trabalho não está estabelecido.
Essa é uma equipe em formação, mas ela já tem caráter. O Botafogo tem um caráter que você vê em campo que é claro. Então a minha dúvida é, com outro comando, o que vai acontecer com isso? Porque outro técnico, assim, embora o técnico que chegar, ele vai ter que entender o que já existe. Mas é completamente diferente do papel do Caçapa. O Caçapa chega exclusivamente para manter, né? Outro técnico, mesmo entendendo o que ele tem que manter, tem a vaidade do próprio técnico de colocar as suas coisas. E esse é o grande desafio. Então, talvez estejamos diante de uma possível contradição. Se quanto melhor o técnico, talvez pior. Tem que ser um cara muito altruísta. Por isso que eu digo, às vezes você deixa o Caçapa, ele fala, vou mexer pouquinho, vou deixar do jeito que estava, e aí dá mais certo do que trazer um figurão. Pior é muito entre aspas, porque pode chegar um treinador badalado aí e mudar muita coisa e o Botafogo ficar melhor, ficar mais perigoso. Então, o ideal é você achar um treinador com as mesmas características, mas não vai. né? O Corinthians procura um jogador com as características do Renato Augusto também. Não, mas aí é raridade mesmo. Não vai oscilar uma hora? Vai. É muito difícil, não estou rogando praga, nem estou sendo contra, mas é muito difícil que, não perdeu nenhuma até hoje, vai embora, até ser campeão só numa linha assim. Né? O Palmeiras agora deu uma barrigada. O Palmeiras deu uma barrigada. Não estou falando dos times lá embaixo, que esses estão fracos. Estou falando, o Flamengo já teve a sua oscilação. Me parece que agora engrenou uma marcha, vai começar a subir, mas já teve mal. Se compara esse Botafogo ao Corinthians de 2017, Sim. que teve um segundo turno ruim. Mas fez tanta gordura. Que garantiu o título. Hoje ele já pode perder duas partidas e os outros todos ganharem, ele vai continuar na liderança. Hoje não tem disputa por título. Hoje tem um time. Exato. Tem então, disputa assim, para ver quem vai sonhar em brigar. Vamos ver até onde vai essa sorte ascensão. Não é sorte nem acaso. Não é. Por isso que assim, mas são só 10 jogos. Agora são só 11, 12, estamos no 13. Já foi mais de um terço. E aí vai adquirindo uma gordura que daqui a pouco vai se dar o luxo, sim, né? De, poxa, perdeu aqui, perdeu ali. Não estou imaginando nem que seja um campeão invicto. Mas vai estar com uma vantagem tão grande que, de repente, os outros já não conseguem alcançar e vão ter que olhar para a Copa do Brasil, olhar para a Libertadores, quem estiver nela, né? O Botafogo, na verdade, ele não tem empates ainda no Campeonato Brasileiro. Ele tem 2 derrotas, mas não empatou nenhum jogo. Isso é curioso, né? E olha só o que... Assim, a gente tem o G4 com Botafogo, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Próxima rodada, temos Palmeiras e Flamengo. Botafogo e Grêmio. Botafogo e Grêmio. O Botafogo pegou o então vice-líder Palmeiras fora de casa, ganhou. Agora vai pegar o novo vice-líder fora de casa de novo na próxima rodada. E o Botafogo com 3 vitórias a mais que o Grêmio. E o único desses 4 que não joga no meio de semana, porque está fora já da Copa do Brasil. A única questão, talvez, para se pensar bem, né, e aí me refiro à diretoria nessa troca de comando, se vai efetivar quem já está ali e conhece o clube, ou se vai buscar um novo treinador, é porque o Luiz Castro ele tem uma capacidade de compreensão de elenco e do futebol necessário para o time que ele está, pelo menos foi o que ele mostrou nesse Botafogo, muito clara. Assim, ele queria um jogo muito diferente do que ele implementou. Sim. Ele queria o jogo de posse de bola, de proposição de jogo. E ele entende que com o que ele tem na mão, esse não vai ser o melhor Botafogo. Que ele vai ter que adaptar. Que outro treinador agora vai conseguir pegar esse Botafogo e fazer essa adaptação? E aí eu volto na questão que a gente já levantou aqui, né? O lateral direito, Rafael, é um jogador importante. Você tem uma dupla de zaga muito sólida com o Adrielson e o Cuesta. E se você, por acaso, por um cartão... jogos desses dois ultimamente. Hein? Então, você por um cartão ou por alguma outra coisa não tiver essa dupla, você consegue manter essa solidez defensiva? Então, essa eu acho que é a grande questão na escolha de quem segue com esse Botafogo. Então, e o Caçapa é um movimento inteligente, interessante, pensando no médio e longo prazo, porque esse é um técnico, o Caçapa hoje já pode inesperado, ser né? Porque ele não é do Botafogo, ele é da holding, ele não era um cara do Botafogo, ele é um cara do Lyon. Estava trabalhando no show lá na empresa irmã ali. Mas porque ele estava de férias há 5 dias para voltar agora, o cara falou, vem cá, você é meio empregado, vai lá dar um socorro, ele ficou surpreso e veio, foi bem legal. Mas ali se reconhece um talento de um cara que pode até começar no futebol brasileiro e depois também evoluir como técnico. Mas pode ser muito precoce ainda para ele. O Caçapa vai pegar o primeiro trabalho num futebol brasileiro muito forte, brigando por liderança. Então, para mim, foi uma movimentação inteligente, interessante. O Caçapa, nesse momento, até melhor do que o Lúcio Flávio. Solução rápida, né? Solução rápida, identificado já com alguns jogadores que trabalharam com ele, mas o Botafogo precisa de um técnico que vá chegar e vá sentar nessa cadeira de fato com autoridade, vai ter margem também para mexer. O Tite, né? O Texel ligou para o Gilmar Veloz, né? Sim, e até é possível, como o André falou, é impossível achar um cara como o Luiz Castro, com as ideias dele.
mas é possível se aproximar do perfil, tentar um cara como o Luiz Castro, que não é de muita badalação, que trabalha muito dentro de campo, que tem um perfil até mais discreto que outros portugueses ou até mesmo técnicos brasileiros. Então, eu vejo que a linha do Botafogo deve ser essa. Agora, que o técnico vai precisar mudar, que vai precisar adaptar algumas coisas, isso é normal. Mas, de qualquer forma, mesmo que o torcedor do Botafogo tenha ficado magoado com a saída do Luiz Castro, ele deixou um legado, ele deixou uma casa arrumada. Concordo. E um time com capacidade de variação. E, para mim, esse é o grande trunfo do Botafogo na continuidade. É um time acostumado a jogar tanto em transição, tanto de forma mais reativa, como propondo o jogo. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, jogando em casa, o Botafogo mandou na partida. O Botafogo teve situações. Jogo, né? E contra o Fortaleza, que é um time que explora o contra-ataque, o Botafogo não deixou o Fortaleza confortável porque impôs muito ritmo com posse de bola. Então, o técnico que chegar já vai pegar uma equipe habituada a esses dois tipos de situação e ele pode aprimorar os dois lados e manter essa característica do Botafogo de ser mutável e de ter variação. Tomara que o Textor não esteja considerando esperar o Ancelotti até metade do ano que vem. Então, não só assim, até para me corrigir mesmo, né? O Botafogo perdeu 2 vezes e para se ver como o João Martins está elaborando, você vê como a dificuldade do campeonato, né? O Botafogo está aí liderando e tal. Perdeu para o Atlético Paranaense e para o Goiás, que está lá embaixo ainda. Sim. Acho que amanhã pode até passar o Corinthians e sair da zona de rebaixamento, mas hoje está na zona de rebaixamento. Quer dizer, o líder ganhou 11 de 13, mas só é primeiro porque o sistema não permite. O sistema não permitiu, ele perdeu para o Goiás. Caso contrário, talvez porque tenha sido o time que deixou a bola com o Botafogo no momento que talvez ele não estivesse tão pronto para isso como estaria agora, né? No jogo contra o Goiás. A gente tem a imagem, pode falar que a gente bota a imagem. Galera. Agora, né, o Botafogo vai ser difícil alguém segurar. O Botafogo vai fazer jogo contra o vice-líder, né, que é a equipe do Grêmio. E vou falar, se vencer o Grêmio, galera, vai complicar, hein? O Botafogo vai dar um passo muito grande ao título do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho estamos chegando na metade. Eu vou falar a verdade, a real. Se o Botafogo chegar na metade do campeonato, tiver 10 pontos de vantagem, meu amigo, pode entregar a taça, porque mesmo se o Botafogo oscilar, vai ser muito difícil. A não ser se o Botafogo por perder 4, 5 jogos seguidos, coisa que eu não acho que vai acontecer. Porque a equipe do Botafogo tá bem encaixada, início de campeonato mas o Botafogo deu um passo muito importante para poder conseguir o título do Campeonato Brasileiro. Venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo, venceu o Atlético, venceu o Fluminense, venceu vários clubes, hoje venceu o Vasco, né? E o Vasco tem uma situação muito complicada. O próximo jogo do Vasco é o Cruzeiro. Cruzeiro também que caiu muito de produção nas últimas rodadas. Eu tenho certeza que o Cruzeiro vai vir igual o Leão para cima do Vasco para tentar fazer a vitória e tentar também, é claro, subir na tabela de classificação, já que o Cruzeiro já chegou a ficar no G4 do Brasileirão e nas últimas rodadas não tem conseguido subir aí na tabela de classificação. E nesse momento é 12º colocado. O Vasco vai ter jogo difícil. Na minha opinião, o Botafogo tem tudo para ganhar a equipe do Grêmio, vai jogar fora de casa, vai ser um jogo difícil e essa partida vai ditar muito o Campeonato Brasileiro nas próximas rodadas, galera. E o Vasco, né? O Vasco tem que mudar o mais rápido possível, porque a situação vai ficando cada dia mais difícil, jogo após jogo, derrota após derrota, o Vasco vai se complicando no Campeonato Brasileiro. E vamos ver como vai ser o desenrolado do Vasco e do Botafogo nesse meio de semana, né? Lembrando, as duas equipes não estão na Copa do Brasil, então vão ter uma semana livre para poder trabalhar para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, é 14ª rodada, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vasco, e Grêmio e Botafogo, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre a vitória do Botafogo e falam também sobre essa situação do Vasco. Será que o Vasco vai para a 2ª divisão novamente? Deixe nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.